O acidente, na realidade, ele começou em 1985, quando o Instituto Goiano de Radiologia deixou de existir. E apenas aquele aparelho que era usado em radioterapia, em quimioterapia, ele ficou ali. Segundo informações dos donos do Instituto, ele foi proibido de ser retirado de lá por uma liminar judicial. Ele ficou abandonado lá num local que só tinha uma parede, duas paredes e a coisa jogada lá. O aparelho com a cápsula de césio estava aqui dentro dessa sala, logo aqui atrás desse aterro. Lá não tinha guarda vigiando, porque tinha um guarda vigiando antes, né? Aí disse que não estava recebendo, aí tiraram ele. Aí ficou abandonado. E claro, se você deixa um objeto de ferro pesado no local daquele, alguém vai querer usar aquilo para alguma coisa. Dali foi retirado, levado para a Rua 57, em um carrinho desses de mão usado na construção civil. Lá esse objeto ficou debaixo de uma mangueira, do dia 13, que era um domingo, até no dia 18 de setembro. No dia 18 eles venderam lá para o Ferro Velho do Devair, na Rua 26A. O Devair, meu cunhado, comprou a peça, né, que continha o pó dos testes, e ficou passando mal lá com a peça dentro de casa. Eu observei que o Devair estava muito diferente. Ele estava com um bronzeado muito falso, muito forte, muito esquisito, sabe? Uma cor que não é cor normal. E ele, olha, não é só isso. Eu não tenho paladar. Tanto faz colocar açúcar ou sal na boca, o gosto para mim é o mesmo. A Maria Gabriela trouxe um café e tal, a gente conversando ali. Quando ele me falou, mano, eu comprei um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente à noite, ela é muito bonita. Mas ninguém ligava uma coisa à outra. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão e fiz essa fricção. E aí um dia eu fui chamei meu marido a atenção, né? Eu falei, nossa, vocês são os irmãos muito unidos, seu irmão tá passando mal já há uma semana, você não vai lá. Aí ele foi visitar o irmão dele. Chegou lá, pegou, conheceu a peça, né? E ele enfiou uma chave de fenda dentro dela e tirou um pouquinho do pó e levou para casa. E colocou no chão do quarto e a Leide, Lucimar, tudo ficou brincando com aquilo ali, né? Achando bonito. Quando eu vi, eu tive assim, uma sensação de pavor, medo, sabe? Aí a Leide foi, deitou no chão, no cimento, e ficou brincando com aquilo. A mãe dela estava preparando o jantar, cozinhando ovos. Ela veio com a mãozinha, evidentemente deveria ter partículas, né? Ela pegou um ovo cozido e ingeriu, comeu esse ovo. Fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ela estava terminando de comer o ovo cozido com a mão suja. Uns 15 minutos depois, ela começou com crise de vômito. E alguma coisa me dizia que era algo sério, né? Mas no momento que ela estava passando mal, eu fiquei muito preocupada. Mas no outro dia amanheceu normal, brincando. A gente culpou o ovo que ela comeu. Mas só uns 3 dias depois que a gente foi saber realmente do que se tratava. Aí o Ivo foi na casa do Devair e também falou com ele. Falou, olha, tem gente falando que esse negócio aí é veneno, é radioativo. E isso pode estar causando muito mal, pode ser isso que está causando esse mal. Então eles foram ligando uma coisa à outra. Daí, na segunda-feira, a Maria realmente se convenceu de que ela deveria fazer aquilo. Ela deveria ir lá buscar a peça e levar para a vigilância sanitária. O Devair tinha muito amor por aquilo. Quando alguém falava para ele, esse aí está causando o problema, ele, não é isso aqui. Eu amava a pedra. Eu pegava a pedra e levava para fora. Depois, quantas vezes cansei de tomar cerveja no copo em cima daquela pedra. Nós convivemos junto, eu mais essa pedra 8 dias. Ou seja, ele era apaixonado. Tanto que ele deixou uma frase, entre aspas, eu me apaixonei pelo brilho da morte. Ele gostava daquilo ali. A Maria Gabriela foi buscar aquela peça para levar para a vigilância sanitária. Colocaram aquilo em um saco de estopa, jogou nas costas, né? O Guilherme levou aquilo de ônibus. O ônibus urbano, eles andaram mais ou menos 2 quilômetros até descer ali na Independência, na Rua 6, setor aeroporto, 6A. E de lá foi para a vigilância sanitária, que funcionava onde hoje funciona o Centro de Assistência aos Radioacidentados. Como aqui já havia profissionais de saúde, imaginou-se que realmente tratava-se de uma peça que continha radiação. E constatou-se no mesmo dia, através de um físico nuclear, o Walter Mendes. Quando eu cheguei no gabinete do secretário de saúde, na época Antônio Faleiros, eu tinha agendado com ele uma entrevista sobre falta de vacina. O estado todo estava tendo um problema de falta de vacinas contra sarampo. E eu percebia o nervosismo todo dele, da equipe, em função de ter esse problema, e perguntei o que era. Aí ele falou para mim, não sei direito o que é, não posso nem gravar com você direito, mas a suspeita de um vazamento de gás e tal. E eu perguntei onde é. E ele me deu o endereço, ele falou no Ferro Velho, tal, no setor aeroporto, e eu fui bater lá no Ferro Velho. A notícia que veiculava na tropa é que havia acontecido um vazamento de gás, que haveria necessidade de nós isolar umas áreas que estava contaminada com vazamento de gás. E chegamos no local, deparamos com algumas pessoas passando mal, nós mesmos, policiais, passando mal, com tonteira, com diarreia, outros com dor de cabeça. E achava que era problema corriqueiro, que era dor corriqueira.
O Devair estava lá dentro, trabalhando, e ele que me recebeu. Estendi a mão para cumprimentá-lo e ele já tirou a mão. E falou que não ia me cumprimentar, pediu desculpas, porque ele estava com a mão machucada. E me mostrou a mão toda machucada. Na segunda-feira, a gente procurou o hospital. Aí foi o Devair, a esposa dele, que já estava muito ruim, eu já fui acamando. Ele pegava assim nos dentes, os dentes dele molinhos. Eu fazia isso no cabelo, soltava, sabe, que mexe de cabelo. E aí a gente foi para o hospital lá para o HDT. Aí, como ele estava bem ruim, já chegou e internou logo. O pessoal da CENEM já começou a chegar aqui à noite, daí desenvolveu todo aquele processo de pegar as pessoas contaminadas, isolar, levou um pouco para o Estádio Olímpico, um pouco foi para o hospital HDT, o Hospital de Doenças Tropicais. Aí a lei liberou. Aí tinha uma muretinha assim, eu pus ela em cima e ela ficou em pé e eu abraçava com as pernas dela. Aí acho que eles perceberam que tinha algo estranho, aí pediu para monitorar ela de novo. Aí monitorou de novo e não tem jeito, teve que levar ela para o hospital. Foi o último dia que eu vi ela, foi esse. Aí só vi ela depois que ela morreu. No Estádio Olímpico estava a Defesa Civil improvisou abrigos de barraca, de lona, para os primeiros abrigos das vítimas. Aí algumas eram levadas lá para o vestiário do estádio. Era lavado com um jato forte de mangueira, uma vassoura com uma mistura que eles fizeram, né, de hidróxido de alumínio, vinagre, sabão, uma série de coisas. E assim ia lavando as pessoas e media. Aí, ó, que costela ainda tem, lavava de novo, tem um processo muito horrível. Dali ia dando a sequência de monitoramento, levando as pessoas mais doentes para os hospitais, HGG, HDT e para o Rio de Janeiro, o Hospital da Marinha. Não me sai da cabeça, todas as vezes que eu vejo uma imagem, é da Leide, da menininha, e da Maria Gabriela, as duas embarcando para o Rio de Janeiro. Eu fui até o aeroporto, me despedi delas e falei até a volta. E dei um tchau para ela deu um tchau para mim, e elas não voltaram mais com vida, voltaram para serem enterradas. Que eles chegaram lá no CRISA, falou assim pra gente que a gente tinha que ir lá, que tinha estourado um cano de gás, a gente tinha que ir lá porque estava correndo muito perigo para a cidade. E que todos os motoristas eram obrigados a ir lá com seus caminhões para arrastar esse gás, esse rejeito. Então tinha que ir, o que enjeitasse aí era mandado embora sem direito a nada, e o caminhão que a gente trabalhava era cedido para outro motorista que quisesse ir. E a gente saía mais ou menos na base de 2, 3 horas da manhã para não se encontrar ninguém na rua, para não chegar perto desses caminhões. Aí a gente estava como inocente, né, nessa parada aí, arrastando a morte sem saber que a gente estava sendo, né, ameaçado. Eu fiquei em contato com o pessoal que trabalhou lá. Nós ficamos tudo junto, tudo junto no alojamento só, tudo misturado com o outro. E o terreno perigoso, não sabia que era perigoso. Para isolar ninguém chegar. E o povo queria chegar, porque a gente estava riscando. Assim, gente, vocês não podem chegar, nós não sabemos o que é isso daí. Isso é coisa perigosa. O acidente com o SESI 137, ele foi também, principalmente, foi um acidente de informação, por falta de informação. Mesmo os técnicos da Comissão Nacional de Energia Nuclear não sabiam o que estava acontecendo. Os policiais que trabalharam na vigilância dos focos, os bombeiros que trabalharam com as vítimas, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo que trabalhou conosco, minimamente foram irradiados. No fim, depois de 10 anos, que deu sintoma na minha perna. Quando eu cheguei no hospital, que era para fazer os exames, contei para o médico para me examinar, quando eu falei para ele, e antes de examinar, ele falou para mim, não, isso não sei, é radiação. Eu falei, doutor, mas o senhor não sabe? Aí ele falou assim, não, é radiação, vai ter que cortar sua perna. E aí já mandou a moça que estava lá, atendendo lá, já mandou ela arrumar lá um quarto para me internar. Fomos convidados para descontaminar Goiânia, mas sabendo que é SESI. O que é SESI? Nós não sabemos. Porque chegava a marmita de almoço, você pegava e sentava em cima do tambor. Eu tenho foto em cima das caixas de rejeito, quer dizer, em cima da morte, eu estava lá em cima dos contêineros, sem saber que estava a morte ali dentro. Depois de alguns dias, é que eles começaram a usar algum tipo de EPI, algum tipo de equipamento de proteção. A gente vestia esse macacão, ou essa canetinha, se caso fosse pegasse alguma radiação, essa canetinha pulava no bolso da gente, como se tivesse a gente pegando nela, ela pular. Aí a gente tinha que tirar ela, olhar de quanto de radiação estava. Começou a vir os médicos de fora, aí começou a explicar as coisas pra gente. Como eu sou curioso e conversador, aí eu fui informar o que era o SESI. Com 3 dias que eu estava lá, foi um jornalista lá, uma gravata branca, veio perguntar, e não podia falar, e eu falei. Isso aqui é mentira, não é vazamento de gás, não. É SESI 137, mas sem saber. Daí já foi um grilo em cima de mim, um problema em cima de mim. Teve uma repercussão internacional muito grande aqui em Goiânia e a imprensa do mundo inteiro veio para cá. Eu acho que nunca Goiânia teve tanto repórter como teve aqui. Teve emissora de todos os lugares do mundo. Houve também uma histeria. As pessoas começaram a entrar em desespero com as mortes, porque as pessoas falavam, olha, esse negócio propaga pelo vento, as pessoas vão morrer. 23 de outubro, véspera do aniversário de Goiânia. Luto. Morrem 2 dos pacientes internados no Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. 26 de outubro, chegam os corpos das vítimas. A cidade para. Tumulto.
Pessoas inocentes, que morreram inocentes, recebem pedras como flores. E no enterro delas, toda uma ignorância de apedrejar o túmulo, aquela ignorância toda. Elas pegavam pedaços de cruz, né, que são cruzes de cimento, jogavam contra os caixões, contra o cortejo. As filhas da cidade, principalmente a Leite, que nasceu ali, não poderia ser enterrada ali. A mãe dela assistiu tudo isso. O meu pai, que estava lá com ela, também assistiu tudo isso. Ou seja, a família vendo o seu ente querido dentro de um caixão, sendo escorraçado daquela forma. Eles fizeram uma manifestação muito agressiva, sabe, a reação deles. Eu creio muito em Deus, então eu acho que quando a gente nasce, a gente já tem uma tarefa para cumprir aqui, mesmo que, né, levou um pedaço de mim, sofri muito, ainda sofro ainda, mas eu vejo assim. Os que foi motorista, carreteiro, caminhoneiro, pessoa de pá mecânica, pessoa do guincho, todos morreram, caminhão Munk, todos morreram. Está escapando muito pouco. Eu, graças a Deus, eu ainda estou vivo, um milagre de Deus, mas só Deus sabe. O baianinho morreu, que era um carregado geral, o Carlão, o operador, morreu. O comboeiro, chamado de Cardoso, morreu lá dentro. Você não sabe quantos graus de radiação ele morreu. Houve morte a curto, a médio e a longo prazo. Mais a médio e longo prazo. E o câncer atacou eles muito imediato. Teve um motorista nosso, eu acho que não passou 2 meses, que era um motorista de um caminhão trucado, não passou 2 meses, ele morreu. A gente perdeu o direito de ir e vir, a gente perdeu o direito de trabalhar. Você tem certeza que elas não estão bem como merecem estar? Eram todas muito pobres, muito humildes, careciam muito de assistência e proteção. Então muitas famílias se desestruturaram para isso. A maioria dessas pessoas convivem e sobrevive com apenas um salário mínimo. Aqueles que recebem do governo estadual, nem um salário mínimo porque hoje essas pessoas recebem R$ 788, ou seja, é o salário mínimo de 2 anos atrás. Eu gasto por mês R$ 1.268 de remédio todos os meses que eu tenho que comprar. Agora, para quem ganha salário mínimo, como que você vai sobreviver? Se nós somos cadastrados, é para que tenha direito ao IPASGA. É o que nós recebemos de assistência, medicamentos, essas outras coisas, nós não temos assistência. Lá na instituição que foi criada para dar assistência às vítimas, tem ótimos profissionais. Tem muitos médicos de várias especialidades, tem psicólogos, tem dentista, tem assistente social, mas não tem o principal, que é o medicamento. Isso é uma das coisas que mais nos revolta. E olha que nós temos ótimos médicos lá. Não tem nem um caso aqui, ó, que tem os médicos bons que nós temos. Mas eles não podem comprar o remédio pra gente, né? Quem tem que dar é o governo. Cortou. Hoje eu teria que tomar 5 medicações de uso contínuo, só estou com 2. Porque os outros eu não dou conta de comprar. A razão dessa demanda de medicamento estar reprimida nos últimos anos aqui no Centro de Assistência é exatamente porque nós saímos de uma situação da Fundação Lei das Neves que tinha autonomia financeira para disponibilizar qualquer medicamento naquela época, até 1999. E o que não está dentro da farmácia básica é o Centro de Medicamento Juarez Barbosa, a Central de Medicamento de Alto Custo Juarez Barbosa, exatamente se presta a isso. Evidentemente que depende de processos, né? Se tem alguma sequela que a gente pode dizer que existe com os radicalizados é do ponto de vista psicológico. Principalmente porque é difícil eles se desgarrarem do fantasma da radioatividade. Você tem a doença maior, é a depressão. Hoje nós sinto rico, nós sinto realizado com isso. Vocês estão interessos de ligar para nós para ver como que nós estamos. Nós estamos mortos. Só falta enterrar. Já adultos que viveu a época do acidente, às vezes me falam, não, Oderson, o problema é que o governo fala que está tudo bem com vocês. Então, esse está tudo bem, a gente entende que o acidente acabou realmente. Só que não, o acidente não acabou. É triste, viu? Você não pode ficar à vontade, você entrar num restaurante, você sentar, almoçar com sua família, que o pessoal falava assim, não, você não pode ficar aqui não, rapaz. Você tem que bolar, aqui não é lugar seu não. Eu fui discriminado por um deputado, quando eu fui dar a mão para cumprimentá-lo, ele pôs a mão no bolso, aí eu pulei nele e abracei. Eu percebi que ele estava com medo de mim, aí eu abracei com ele, ele tremia assim nos meus braços. Mas o preconceito sempre aconteceu, sempre acontece. Tem muita pessoa que fala que homem não chora. Mas todo homem chora. Ele chora quando ele leva um tapa na cara, ele chora quando leva uma decepção dessa. E depois a exclusão. Você está no meio de um grupo, você sai dali, quando chega perto dos outros, o povo corre. Como sério? Sempre, depois que acontece um problema, é que vem a fiscalização. Então a gente não construiu, nem naquela fase, acho que até hoje não construiu a mentalidade do primeiro mundo, que é prevenir os problemas antes deles acontecerem. Há 30 anos aconteceu e ainda as coisas estão acontecendo aí e a gente não está vendo. Infelizmente, uma tragédia aconteceu que ela sirva pelo menos de alerta para que essas pessoas continuem tendo atenção médica, psicológica, psiquiátrica, em alguns casos também, com tudo que elas têm direito, porque elas foram vítimas.